essas técnicas de bioconstrução, muitas vezes são técnicas vernaculares também. Então, por isso que eu falei que essa dúvida sobre se arquitetura vernacular e bioconstrução, se bioconstrução e arquitetura vernacular são coisas completamente diferentes, é algo pessoal. Cada um vai responder de acordo com o seu entendimento. Mas, muitas dessas técnicas, por exemplo, essa, uma das mais tradicionais de todas, o Adobe. O Adobe é bioconstrução e é arquitetura vernacular. Na verdade, é mais arquitetura vernacular do que bioconstrução, porque é uma das técnicas que a bioconstrução faz uso hoje em dia e reproduz praticamente os mesmos modos de se construir. Obviamente que existem formas de se produzir Adobe hoje em dia, que é esse tijolo, é um tijolo de barro que é produzido dentro de formas. Tem até uma forminha aqui, não dá para ver direito, mas é uma forma com formatos diferentes. Tem formatos que geralmente são retangulares, tem formatos que são triangulares, por exemplo. Tem diversos tipos de possibilidades de poder fazer em Adobes, né? Mas é algo muito, muito antigo. Foi trazido aqui para o Brasil pelos portugueses, principalmente. E é um tipo de tecnologia que, como eu falei, apesar de ser tradicionalmente da arquitetura vernacular, também houve alguns avanços hoje em dia que as tecnologias modernas permitiram, como formas de replicação com máquinas de produção de Adobe. Tanto máquinas que conseguem fabricar, você coloca a terra dentro dessa máquina e a máquina já te produz o tijolo pronto, assim como tratores em que é possível se adaptar e poder fazer o processo de informá-los ou de cortá-los para que eles fiquem mais fáceis. Enfim, uma outra técnica é o pau a pique, ou nesse caso aqui o que a gente chama de bambu a pique. Mas na verdade pau a pique é o mais comum, né? Mas tem outros nomes, taipa de sopapo, taipa de mão, tem vários nomes, né? Em outros países, por exemplo, aqui da América do Sul tem a quincha, né? O barraré, que são parecidos. É uma técnica também trazida pelos portugueses, em que se utiliza uma trama de madeira, ou hoje em dia também é muito comum na bioconstrução, principalmente a utilização de bambu como trama, e depois essa trama é barreada com terra, né? Uma mistura que pode variar. Essas misturas de terra, elas muitas vezes não são só terra, muitas vezes elas podem ter esterco, pode ter palha, podem ter alguns outros tipos de aditivo para poder melhorar o traço, né? Ou seja, a composição geral dessa massa, né? Geralmente eu uso, nas minhas formas de construir com terra, eu uso alguns elementos, basicamente, que é esterco de gado fresco e palha. São dois elementos que geralmente as minhas construções têm. Tem todo o motivo do porquê isso, mas a gente não vai entrar nesses pormenores. Uma outra técnica que eu particularmente nunca apliquei, mas que é bem interessante também, e é muito antiga, é uma arquitetura também vernacular. As igrejas de Ouro Preto têm paredes bem espessas, muitas vezes, com mais de 60, 70, 80 centímetros de largura, assim, impressionante, feitas com essa técnica que é uma forma, tá vendo? É uma forma em que se utiliza algum elemento para poder se pilar a terra. E aí formam esses monoblocos bem resistentes. Nesse caso aqui, esse cara está usando aqui uma compressora, uma piladora, digamos assim, automática, pneumática na verdade. Ou seja, é um processo mecânico e elétrico de desenvolvimento dessa técnica vernacular que antigamente era feita com um pilão mesmo, né? Compactadora, perdão. É uma compactadora pneumática em que hoje em dia tornou mais fácil o processo de compactar. Mas até hoje é feito manualmente também. E antigamente eram todos feitos com pilão, geralmente pilão de madeira, né? É uma técnica bem interessante que ela já fica com um acabamento bem pronto, fica bem interessante, taipa de pilão. O cobre, na verdade assim, vou também citar uma coisa. Todos esses nomes, Adobe, pau a pique, taipa de pilão, cobre e as outras que eu vou falar,
são alguns dos nomes que se dão para essas técnicas. Na verdade, aqui no Brasil a gente conhece geralmente por esses nomes, mas em outros países elas podem ter pequenas variações ou grandes variações e geralmente tem outros nomes. Então fiquem cientes também disso. Não se apeguem ao nome especificamente. É como que aqui no Brasil geralmente a gente fala, mas em outras civilizações se desenvolveu outras denominações e outros modelos muito próximos a esses. O COB, como a gente conhece aqui no Brasil, que é um termo derivado da Inglaterra, inclusive, é uma das técnicas mais moldáveis que existem de construção com terra. Permite que você consiga fazer nichos, estantes, acoplar vidros e fazer processos bem esculturais, esculpir mesmo. É uma das técnicas mais artesanais e também por causa disso uma das mais demoradas, mas uma que permite casas muito orgânicas e que eu particularmente acho muito bonito. É muito trabalhoso, mas é uma das técnicas mais incríveis de bioconstrução. A maioria das pessoas que começam na bioconstrução, começam a aprender e tal, descobrem o COB e acham incrível. Apesar de que quando vai fazer, vê que o negócio é bem trabalhoso também. Eu particularmente uso em pequena escala, para pequenos elementos. Eu nunca construí uma casa inteira e recomendo que se as pessoas quiserem fazer, que eu acho interessante, mas tem muito tempo, muitas pessoas para poder construir, porque demora. Mas é incrível, o COB é uma das técnicas mais artesanais em que não se utiliza nenhum tipo de forma, nenhum tipo de estrutura interna, é simplesmente barro, palha, muita palha geralmente, e às vezes coloca algum aditivo, como esterco, como areia, e aí vai se esculpindo mesmo, colocando, subindo, esperando secar um pouquinho, e vai se moldando, esculpindo a sua casa mesmo. O COB é incrível. Uma outra técnica que eu acho também incrível, todas essas fotos são trabalhos meus, é o cordwood, que é uma técnica que a gente emprega topos de madeira para poder compor a parede, tanto por uma questão estética, como por uma questão de rendimento também, de material, porque aí você economiza o barro, né? Nesse caso aqui a gente fala que é o cob wood, ou seja, é o cob mais a madeira. Por quê? Porque a massa, o traço da massa e a forma de se fazer é a mesma coisa do cob. Enquanto que os tocos, eles são um complemento que vai gerar esse cob wood. Então, muita gente fala cob wood. Por quê? Porque o cord wood, que é uma técnica que foi aplicada em vários países do mundo, mas também muito nos Estados Unidos, principalmente durante a depressão de 1929, que a economia dos Estados Unidos quebrou, a galera começou a usar muito madeiras e cimento para poder se fazer as casas, porque isso aí é muito mais barato, mais prático. Então o cordwood geralmente é com cimento e areia, né? O cobwood é com terra e madeira, mas eu continuo chamando de cordwood. Isso fica a critério das pessoas também. Como eu disse, não se apeguem aos nomes. Uma outra técnica muito famosa, muito utilizada, é o super adobe ou hiper adobe. Super adobe e hiper adobe, só para dar um exemplo, são termos brasileiros, que a gente abrasileirou. O termo do criador original, que é um iraniano chamado Nader Khalili, que inclusive criou um instituto chamado Cal Earth, vocês podem pesquisar na internet se quiser, ele criou essa técnica que chama de Earth Bag, ou seja, terra ensacada. É um saco, basicamente, que pode ser aqueles pedacinhos de saco de farinha, saco de cebola em tamanho pequeno, que você pode reciclar ou comprar. Mas hoje em dia a gente, por uma questão de otimização e de facilidade, a gente compra o rolo inteiro daquele sem ele estar partido em pedaços. Ou seja, aquela mesma sacaria que faz saco de farinha, de cebola, é o que a gente usa geralmente nessas técnicas. A diferença é que o hiperadobe é o saco de cebola, ou seja, o saco furadinho, e o super adobe é aquele saco fechado de farinha, que não deixa passar nada, não deixa vazar, né? Então são é praticamente a mesma técnica, a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças, que a gente não vai entrar aqui, mas são duas técnicas das mais usadas, porque é muito fácil, é muito prático e é muito rápido. Se você tem um número mínimo de pessoas ali, ela anda muito rápido. E outra coisa é que ela permite que se use uma terra que não tenha tantos aditivos. Você não precisa acrescentar tantos aditivos e a terra não é tão molhada. Ou seja, você economiza água, economiza tempo, economiza forma, porque o saco já é a própria forma, enfim, tem várias vantagens. Além de tudo,
As paredes são largas, ou seja, é uma construção muito resistente, muito resistente, muito termicamente muito agradável também, porque quanto mais grossas as paredes de terra, mais termicamente agradável ela é, acusticamente também. E é uma técnica que permite construir formas mais orgânicas também, como formas circulares, inclusive é mais recomendado, inclusive, né? Apesar de poder fazer quadrados também. Enfim, é uma das técnicas mais utilizadas na bioconstrução no Brasil e uma das mais utilizadas no mundo também. Toda a história do bambu é vastíssima, né? Mas a bioconstrução com bambu é uma das que eu particularmente mais gosto, mais pratico, é uma das minhas especialidades. Existem inúmeras técnicas, inúmeras formas, inúmeras culturas vernaculares que fizeram uso do bambu. E existem também muitos movimentos modernos de utilização do bambu em escala arquitetônica. A Colômbia é uma referência aqui na América. A China é uma civilização milenar na utilização do bambu. Existem uma infinidade de arquiteturas, e não só arquiteturas, a cultura chinesa está diretamente ligada à história do bambu em centenas de milhares, ou às vezes até milhões de pequenos artefatos, ou grandes artefatos gerados a partir do bambu. É algo vastíssimo essa história do bambu. É uma das matérias-primas mais utilizadas e uma das técnicas de construção, ou as várias técnicas de construção com bambu, são uma das mais utilizadas aqui no Brasil também, porque a gente tem bastante bambu. O Brasil é privilegiado em termos de bambu. A gente tem uma quantidade grande de variedades, de espécies possíveis, úteis para se construir na construção civil, se utilizar na construção civil, para diversos outros tipos de arquiteturas também. Uma outra coisa que é uma das minhas especialidades, que é uma das minhas paixões também, é os domos geodésicos. É uma longa história sobre o que são os domos geodésicos, como que eles surgiram, como foram criados. Inclusive, recentemente, eu publiquei, né, um livro chamado Cúpulas Geodésicas, um guia para iniciantes. Quem quiser baixar, entra no nosso site, aí tem. A gente está fazendo um workshop, que vai ser um workshop online, gratuito também, sobre cúpulas geodésicas. Quem quiser aprender sobre cúpulas geodésicas, qual que é a sua história, como que é a sua geometria, como que surgiu, quais são as possibilidades, entra no nosso site lá, tem bastante informação. Eu publiquei muitos materiais sobre esse, que é um assunto ainda, até no presente momento, era pouco divulgado, pouco conhecido, e é uma das estruturas mais incríveis que eu particularmente conheço. É dos símbolos para mim da arquitetura sustentável, as cúpulas geodésicas, por N motivos. Então, eu não vou me prolongar, porque possivelmente muita gente que está assistindo já viu esses materiais. Se você não viu, baixe o e-book gratuito, participe, entre no nosso site lá, se cadastrem para poder participar do workshop gratuito que a gente vai dar também. A gente vai mostrar como que fabrica um domo, inclusive, nesse workshop. E a gente desenvolve cursos presenciais, e estamos desenvolvendo, inclusive, um curso online sobre construção de domos geodésicos. É algo fantástico, apaixonante também, mas eu vou deixar para que vocês possam se aprofundar posteriormente. Então, para poder finalizar o nosso webinário, eu vou tocar em um tema que eu acho incrível, assim, que é para poder mostrar essa coisa do porquê que a bioconstrução tem a ver com saúde, tem a ver com sustentabilidade, tanto em nível pessoal como em nível planetário, né? Para isso eu vou dar, fechando e ao mesmo tempo unindo com o começo desse webinário, para vocês entenderem todo o encadeamento do pensamento que eu desenvolvi aqui, eu vou mostrar para vocês os danos que a construção convencional gera através de alguns dados, inclusive dados oficiais da Fundação Getúlio Vargas e de outros órgãos oficiais. Isso aqui é basicamente relacionados ao Brasil, muitos dados desses, e outros dados são relacionados ao mundo. Obviamente que são aproximações, mas são aproximações que muitas vezes bem reais do que são esses dados, né? Então danos da construção convencional, o tema desses slides que eu vou passar aqui. No Brasil, apropria-se de 75% do que é extraído do meio ambiente. A construção convencional, ela utiliza 75% do que é extraído do meio ambiente para construção civil. Ou seja, a gente
extrai da natureza uma quantidade muito grande de recursos para poder destiná-la principalmente para a construção civil. Por isso que o tema da construção civil é um dos temas mais importantes e mais que a gente deve dar uma atenção muito grande nesse momento que a gente vive, porque ele representa um dos maiores danos que se gera ao meio ambiente e, consequentemente, às pessoas e aos ecossistemas do mundo, né? E o mais louco é que apenas entre 20% e 50%, ou seja, um valor entre 20% e 50% do que é extraído desses 75%, elas são realmente utilizadas na construção civil. Ou seja, a gente extrai uma quantidade absurda, mas durante o processo de fabricação desses materiais processados, ou no processo da própria construção, a gente descarta a grande maioria absoluta dos materiais, ou então uma quantidade razoavelmente grande de materiais. Eles ficam pelo meio do caminho e não são utilizadas, essas matérias-primas. Então, a perda que a gente gera é muito grande dentro desse processo de extração e fabricação e construção. Só isso por si só já é um dado absurdo, né? É muita coisa. 60% do total de resíduos produzidos nas cidades brasileiras tem origem na construção civil. Acho que está errado, cara. Dá um pause aí. Vai pro vídeo aí.